Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 17. Diz a palavra do Senhor: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Meus irmãos, nós temos aqui a continuação da segunda viagem missionária. Saindo da cidade de Filipos, Paulo passa então a pregar o evangelho na cidade de Tessalônica. Ele passa pelas pequenas cidades de Anfípolis e Apolônia e chega a Tessalônica, uma cidade grande, uma cidade que tem um grande centro comercial já nessa época. É uma cidade que existe até os dias de hoje, ou seja, é uma cidade muito antiga, e é muito interessante ver o ministério de Paulo acontecendo nessa cidade, porque eles procuram, como de costume, a sinagoga. Isso significa que eles tinham ali uma estratégia missionária, uma estratégia de primeiro chegar com os judeus, de alcançar os judeus ali na sinagoga. Então eles pedem a palavra na sinagoga e por 3 semanas Paulo, junto com a equipe missionária, discute com os judeus, provando que Jesus é o Cristo e que ele haveria de padecer e depois ressuscitar. E este Jesus que estava ressuscitado, ele veio para salvar todas aquelas pessoas. E por isso ele estava trazendo essa mensagem. É interessante ver que nessa cidade de Tessalônica, o evangelho se espalhou muito rapidamente. Em apenas 3 semanas, praticamente a igreja foi estabelecida naquele lugar, toda a liderança foi treinada e Paulo sofreu ali com uma grande confusão, né? Nós vemos o Jason tentando
receber Paulo e Silas e Timóteo também na casa dele. No entanto, o pessoal arrastou Jason para fora da casa dele, levou no meio da multidão, queriam acusá-lo de estar recebendo na casa deles essas pessoas que estavam dizendo, que estavam pregando que havia um outro rei que não era César. E por isso o imperador César, ele poderia ficar furioso com tudo isso, né? Então, eles estavam ali no meio daquela confusão toda com os judeus, com o pessoal do Império Romano, estava uma confusão e, de fato, Paulo e Silas, eles foram levados para Bereia, para que eles saíssem ali do meio daquela confusão. O evangelho precisava continuar sendo pregado e por isso Paulo e Silas são retirados ali do meio da confusão, enquanto Jason teve que pagar fiança junto com algumas outras pessoas que acabaram sendo presas nesta confusão. Então, em Tessalônica, o evangelho chega com um grande poder. Nós vemos no livro de Tessalonicenses que chegou não apenas no poder de eloquência, mas também no poder do Espírito Santo, e a palavra foi disseminada ali, muitas pessoas vieram a crer. O texto diz que muitos judeus foram persuadidos, muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. E nós entendemos que naquela época havia algumas mulheres que ocupavam cargos importantes já no Império Romano, cargos de poder, não apenas homens tinham a liderança no Império e na cidade, né? Então, na cidade de Tessalônica era muito comum já ter mulheres ocupando cargos de liderança na sociedade. E essas mulheres vieram a crer no Evangelho. Isso contribuiu, com certeza, para que o evangelho fosse disseminado com uma maior facilidade ali na cidade de Tessalônica. Já em Bereia, é interessante observar que Lucas faz questão de colocar aqui uma qualificação para os bereanos. Diz Lucas que os bereanos eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por que será? Por que Lucas faz questão de chamar, então, os bereanos de crentes mais nobres do que os crentes de Tessalônica? Vemos aqui algumas características descritas no texto sobre os bereanos. Em primeiro lugar, eles receberam a palavra com grande interesse. Nós vemos que a palavra chegou a Tessalônica com grande poder. Então, Deus se manifestou ali, a palavra ela é poderosa e é poderosa para transformar a vida das pessoas. Mas em Bereia, eles receberam não apenas a palavra poderosa, não apenas com o poder da palavra, mas eles receberam com grande interesse em seus corações. Eles demonstraram um apreço muito grande pela palavra de Deus, eles receberam essa mensagem com um grande interesse. Isso os torna diferentes dos crentes de Tessalônica. Em segundo lugar, diz que eles examinavam as Escrituras. E isso é muito importante, meus irmãos, porque não apenas a gente ouvir alguém falar, mas é bom que a gente também, pelas nossas próprias mãos e olhos, a gente possa examinar as Escrituras. O texto também diz uma terceira característica aqui, que é que eles examinavam todos os dias. Isso é um grande desafio para os nossos tempos de hoje, nós examinarmos as Escrituras todos os dias. Nós precisamos desenvolver essa paixão pela palavra de Deus e, mais do que paixão, uma disciplina de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. E isso que nós estamos fazendo aqui, por meio desses devocionais, é um mecanismo de incentivo para você que quer estudar a Bíblia, quer se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Então nós estamos juntos nesse desafio de examinar as Escrituras todos os dias. E a quarta característica aqui é que eles verificavam se tudo isso
se era tudo isso mesmo, né, que Paulo estava pregando ali. Então, eles não é que eles desconfiavam da mensagem de Paulo, eles acreditaram na mensagem, eles tinham um grande interesse, mas eles abriam a palavra para verificar se era verdade tudo aquilo que Paulo estava falando. Assim também, meus irmãos, eu quero te incentivar a não apenas depender das mensagens do seu pastor ou de algum pastor que você assiste online ou de outros pastores, né, que você ouve aí durante o dia. Não dependa apenas dessas mensagens já mastigadas para você. É legal sim você ouvir uma mensagem, é legal você aprender com outros ministérios, isso é muito bom. No entanto, veja você mesmo com seus próprios olhos, tenha você mesmo a experiência de ler a palavra de Deus e de a palavra falar contigo. Esta é o grande desafio da vida cristã e a grande questão da palavra de Deus, sabe? É a grande maravilha da palavra de Deus. É ela falar contigo, é ela ser o seu espelho, onde você olha e ela vai refletir a sua imagem ali e aquilo que precisa ser transformado. Essa experiência é única e por mais que eu possa até compartilhar aqui com vocês aquilo que Deus está falando para mim, mas Ele está falando para mim. Pode ser que não faça nenhum sentido para você, então eu quero te incentivar a examinar as Escrituras diariamente, a verificar se aquilo que a gente está falando aqui é isso mesmo, né? Vai lá, abre a sua Bíblia, veja se é verdade mesmo isso que a gente está pregando por aqui. Assim também na sua igreja, você precisa examinar as Escrituras, você precisa se colocar numa posição de estudar a palavra de Deus. Isso é muito importante e vai fazer a diferença na sua vida espiritual. Nós vemos que depois que Paulo pregou aqui na cidade de Bereia, houve novamente outra confusão, porque aqueles desocupados, aqueles caras que deram trabalho lá na cidade de Tessalônica, foram até Bereia para fazer confusão e Paulo foi levado para alguma cidade litorânea. No entanto, nós vemos aqui a instrução de Paulo, né, para Silas, para Timóteo, que os encontrasse em Atenas. Atenas era o berço da civilização antiga, né? Então ali em Atenas muita coisa vai acontecer e a segunda viagem missionária está esquentando, hein, gente? Vai ser muito legal a gente se aprofundar nesse tema da palavra de Deus aqui no livro de Atos. Irmãos, como nós já falamos aqui, né? Então fica a dica para hoje, não se contente apenas com as palavras que você ouve no YouTube, não apenas com as palavras que você ouve na sua igreja, mas leia a palavra de Deus e experimente ela falando contigo pessoalmente, tá certo? Eu costumo fazer uma ilustração para brincar, né? Que serve muito bem para essa situação, né? É muito bom você ter as coisas mastigadinhas, né? Muito bom, é fácil você receber ali a palavra mastigada já. No entanto, quando alguém mastiga para você, vem com saliva junto. Vem aquele bolo alimentar ali, né? E é até meio nojento, né? Então, preste bem atenção, porque a palavra de Deus, quando vem já filtrada, quando vem interpretada por outras pessoas, pode acontecer de não ser aquela maravilha toda, aquele alimento saudável para você. Afinal, você precisa do alimento direto da fonte e a fonte está na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus por este estudo bíblico. Pai, que o Senhor continue formando em nós essa paixão pela sua palavra, esse apreço pela Bíblia, ó Deus, que possamos estudar todos os dias a sua palavra e desenvolver a nossa fé em torno da sua palavra. Senhor, ajuda-nos a desenvolver essa disciplina de estudarmos, de examinarmos as Escrituras todos os dias, Senhor, e que, ó Deus, a sua palavra venha realmente trazer uma transformação nas nossas vidas. Este é o desejo do meu coração e é o que eu oro para que todos nós que estamos aqui nesse vídeo agora, que todos nós sejamos de alguma forma impactados e ouçamos a sua voz e vejamos aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos
agradecidos e pedindo a tua bênção sobre o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos! Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das notificações, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço, tamo junto e tchau!